Bom, muito bom, muito bom. Então, gente, boa noite. Nós estamos ao vivo para conversar com a Lilian Neves. Deixa eu ver aqui se a Lilian entra. Isso, Angel. Coloca aí o dedinho nesse coração. Vamos colocar esse aviãozinho para muita gente, porque a nossa intenção hoje é de trazer educação emocional para muitas pessoas que possam possa ser ajudado, né? Então, ó, tô colocando aqui meus aviãozinhos. Agora sim, Clau, boa noite. Boa noite, Beto. Nós estamos tentando aqui hoje, tava travando tudo nessa internet, agora a gente conseguiu caminhar. Agora eu vou esperar a Lilian entrar. Hoje nós estamos querendo conversar sobre a saúde emocional da sua família. Obrigada, obrigada. Oi, Ayla, que saudade. A Kai entrou também. Gente, fica comigo, não sai daqui não. Nós vamos conversar sobre a saúde emocional da nossa família nessa pandemia. E eu não sei a vocês, mas 15 meses vivendo enclausurados em casa, todo mundo, família, marido, filho, e a gente acaba estreitando os nossos relacionamentos. E a nossa saúde emocional, muitas das vezes, precisa de conhecimento para que a gente possa lidar mais com situações de frustração, situações de conflito, situações de estresse. E, com certeza, quando a gente tem um apoio emocional, uma pessoa qual nos dá orientações, a gente acaba tendo um norte, né? Uma maneira mais fácil de lidar e de passar por essa turbulência, né? E a Lilian, deixa eu ver aqui se a Lilian já está entrando. Deixa eu puxar ela aqui, gente, porque a Lilian é a nossa especialista que vai estar conversando com a gente hoje. Lilian Neves aqui. Como eu acabei de chamar. Ai, que bom! Muito obrigada pela sua presença, Dani, diretora do CBB. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. E vamos conversando, gente. Vamos mandando perguntas, vamos falando sobre como é que a gente pode ajudar, né, as questões, como é que a gente pode ajudar nossos filhos ou os nossos cônjuges, como é que a gente pode lidar com essa questão da saúde emocional. A gente sabe que, igual a nossa saúde física, a nossa saúde emocional precisa ser nutrida. E muitas vezes a gente se expõe a situações que a gente não consegue lidar e acaba transmitindo para o outro a necessidade de mudança ou até mesmo a necessidade de estar ajustado, né? Enquanto a gente não consegue ajustar. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar novamente a Lilian. Que a Lilian é a nossa convidada de hoje. Ó, Lilian Regina. Vamos ver se vai de novo o convite para ela, que ela ainda não entrou. Ah, entrou. Agora acabou de entrar. Vamos ver. Ei, Érica, Oh, me diga se agora a gente Eu acabei para o Senhor Jesus dar conta, porque um assunto tão importante para a gente conversar, e aí a internet acaba querendo roubar a nossa integração aqui, a nossa comunicação, mas agora deu certo. Eu também mudei de lugar, se mudou, né? Ah, não, eu vim para pertinho da internet, religuei tudo, falei, não vai ser você que vai Não vai atrapalhar esse ser momento. assim, é verdade. Ô, Lília, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pelo seu esforço, né, de também participar. Sei que a sua agenda é cheia, a gente já tinha desmarcado uma vez, mas eu fico muito feliz, muito agradecida pelo seu aceitar do meu convite. E esse assunto que tá tão assim, a gente fala muito sobre saúde emocional, né? Eu gosto de falar um pouco sobre educação emocional. A gente precisa ser educado, assim como a gente vai na escola e aprende português, matemática, né? E isso é colocado em prática na vida. A saúde emocional, as nossas emoções também precisam ser educadas, né? E muitas das vezes a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Então, eu queria, assim, né, que você se apresentasse, você também colocasse aí, né, a sua trajetória
e contasse um pouquinho do que você tem visto, do que você tem trazido como conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. Eu tenho plena consciência disso, que o conhecimento é a verdade e a verdade nos liberta, assim a palavra diz. Né? Então, a gente, quando não tem conhecimento, a gente fica refém daquilo que a gente não sabe. Enquanto isso, a gente abrindo nossa cabeça para aprender, a gente pode lidar melhor com as situações do dia a dia. Né? Então, conta aí para a gente um pouquinho e a gente vai te ouvir. Eu que agradeço o convite e participar contigo é estender também a boa conversa com os seus amigos, com seus seguidores e também divulguei para que a turma que nos acompanha também aprenda aqui contigo. Bem, Érica, em certa medida, quando a gente vai falar ou fazer alguma live, há uma expectativa de que aquela pessoa traga todas as respostas que você precisava para as situações. E esse é certamente um equívoco, né? Há estudos, você tem razão, o conhecimento realmente nos apoia muito. Temos tantos especialistas falando sobre a emoção, e isso é tão bom de se ouvir, né? E temos as vivências familiares, a realidade de cada família, de cada caso, de cada contexto, né? Então, hoje, realmente, eu tenho uma oportunidade de estar num núcleo de pesquisas sobre a emoção e a formação da ética e de projetos de vida. Então, tem sido um ambiente de muitos pesquisadores. Então, hoje, talvez eu seja quase uma representante de um conhecimento que é coletivo, né? De algo que se construiu na troca, né? E na vivência ali daquele grupo também. E tenho uma família, meu nome é Lili, você já disse, mas eu tenho uma família de 4 filhos, e isso é um desafio a toda prova. Família grande, que gostoso, né? Nunca que tá vazio. Cheia de cores. Quando me perguntaram se eu queria ter família, eu falei que era com emoção, aí vieram 4, assim. O Senhor caprichou, assim, na minha história, né? Então, eu tenho a Júlia, de 14 anos, o Davi, com 12, a Liz está com 5 anos, quase fazendo 6, e o Pedro está com 3, beirando já o 4º aninho. E até teve um filho meu que falou assim, poxa mãe, o Pedro viveu a metade da vida dele em pandemia dentro de casa. Então, olha só, uma conta que às vezes a gente nem faz, né, e que as crianças acabam fazendo. Então, os desafios são vários, desde das rotinas, das mudanças de hábito, da mãe que trabalha em casa e que tem que também dividir, quanto das questões emocionais das próprias crianças. Então, a palavra emoção, a palavra regulação da emoção e do afeto que se tem nesse período, está recebendo desafios de todas as frentes, né? Graças a Deus, a nossa família tem sido preservada nas questões de saúde, o que é certamente um diferencial de tantos outros casos que a gente está ouvindo, né, Érica? Então, são contextos que têm que ser reconhecidos aí na sua individualidade. Mas, bem, para poder já inaugurar propriamente, né, algumas dicas e algumas questões de ordem prática, a primeira delas está justamente na palavra afeto, porque afeto é aquilo que nos afeta. Então, se uma família quer descobrir como criar condições, né, para uma boa vivência, para uma melhora das condições afetivas, emocionais na casa, ela vai ter que parar um pouquinho e perceber o que é que está afetando, né? E fazer sempre essa proposição de afetar positivamente de alguma forma. Ainda que o primeiro sentimento de um posicionamento de uma mãe não seja o sentimento de alegria, não, sabe? Porque às vezes é uma rotina escolar que se vai, né? Em virtude tanto do tédio, da ociosidade, ou então do lazer latente ali, né, chamando em certa medida. Então, quando você restabelece uma rotina, reorganiza um hábito escolar, um hábito alimentar, um hábito de uso dos aparelhos celulares, nem sempre os afetos que são para melhora são os bem recebidos de imediato, né? Mas a gente sabe,
como mães, né, como pais, famílias aí, tantos são os responsáveis, às vezes tem crianças que estão vivendo com outros membros da família, que o cuidado com aquilo que acreditamos fazer bem, preservar um sono, ter uma higiene, né, regular, parece que não, mas o autocuidado é algo que também está sendo ensinado. Eu estou com crianças bem pequenas, outras maiores, alguns já dão conta, de vez em quando dá um gap de esquecimento e você vai ele lembrando, né, sobre escovação de dentes, sobre a roupa que já tô te vendo com essa roupa tem 2 dias. O que andou acontecendo? Que eu acho que faltou um banho aí. Então, algumas coisas assim, que é claro que aqui a gente faz de algo mais leve, caricato, mas está ali no nosso dia, na nossa latência, né? E isso tudo afeta. E como é que a gente vai afetá-los nessa positividade, nessa emoção que tem que ser tratada, que tem que ser cuidada? O que nós não podemos é acreditar que para deixá-los mais felizes, nós temos que deixá-los quietos, né? Claro que tem o seu tempo de descanso, tem o seu tempo de silêncio, o tempo aqui em casa a Júlia ama um livro, então tem hora que eu falo assim, eu acho que já correu muito livro aí nessa biblioteca, tá na hora de mudar também o lazer, porque senão mergulha em atividades que são mais individuais, então a gente também chama para convivência. Olha, não tem regra que dê conta de uma rotina de uma casa pela outra casa. A gente pode compartilhar a experiência, não sei o quanto que isso é válido. Como que você vê isso? Com certeza. A gente vê assim, sabe, Lilian, dentro da minha própria casa e a gente acaba atendendo muitas famílias, né? E o que a gente tem visto é que os adolescentes, os jovens, as crianças, eles tinham muito essa questão do eletrônico como algo que era só lazer. E de um dia para o outro, o eletrônico se tornou tudo. Se tornou o encontro, se tornou a escola, se tornou descobriram coisas que até então o eletrônico não trazia como novidade para eles, né? Se estar dentro de uma sala de aula, somente você e o professor, sem ver os colegas, sem discutir questões, né? Sem aquela brincadeirinha, fulano, me dá aí o meu lápis, você pegou minha caneta, né? Isso tudo de uma hora para outra, eles foram sequestrados. A gente fala assim, sequestrados porque eles ficaram... Eu falo muito com os meninos e eles perguntam assim, eles falam assim, Érica, eu achava que isso ia ser tão rápido. Como foi aí a greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás, né? 3 quase. E passaram-se uma semana e 2 dias, e aí voltamos, pagamos, né? Trabalhamos muitos sábados para acabar compensando, mas nunca que tivemos que parar completamente e termos que entrar em outros termos de tecnologia, como agora sim, você vai parar na frente do computador, da tela, e ter que estudar. Eles se sentem assim, poxa, não quero mais brincar com esse negócio, né? Aliás, eu quero brincar com esse negócio, eu não quero estudar. Essa é a frase. E assim, a gente tem visto também muitos especialistas falando desse tempo de tela dos meninos. E o que eu percebo muitas vezes é que a tela acabou sendo a substituição de algo muito importante, como você mesmo disse, né? Às vezes o livro da Júlia está ali substituindo algo muito importante, que é essa convivência. E a convivência, sem ser afetada de alguma forma, ela não traz sentido, né? Então, assim, é preciso ter o afeto, deixar ser afetado para trazer sentido. Se faz sentir, faz sentido, né? Então, eu tenho visto muito isso, do tempo de tela ser roubada a convivência familiar, e muitas vezes até os próprios pais passam mais tempo nas redes sociais ou se distraindo com outras coisas, e a família acaba sendo negligenciada. E eu penso que a saúde emocional dos jovens, das crianças, a nossa saúde está muito nessa convivência de família, né? Nessa convivência de estarmos juntos, de ouvir uns aos outros, de conversar, de falar o que sente. Esses dias eu ouvi um relato até da Helena Tanuri, ela comentando que a filha dela mais nova, que foi nossa aluna há pouco tempo, a Sofia,
de uma hora para outra, disparou a falar um monte de coisa que estava entalado. E ela fala, ela é a mais nova de 4 irmãos, né? Então os outros 3 são bem mais falantes e a Sofia sempre muito quieta, muito tranquila. E de repente disparou a falar um monte de coisa que ela sentia. E a Helena até assim, um pouco sentida, porque ela falava assim, puxa, onde é que eu estava que eu não percebi tudo isso na Sofia? Né? E muitas das vezes não é que a gente não está disponível ou não quer fazer, mas passa despercebido pela nossa rotina, por aquilo que a gente se dispõe. E eu falo muito de uma palavra que, para mim, tem sido muito assim, cirúrgica, que é a intencionalidade, sabe? Então, se a gente não fizer algo com intenção, com aquilo que, tipo, eu tenho que pensar no objetivo, no que eu quero com essa ação, né? Sim. E aí eu vejo, assim, como a Helena, né, com 4, e ela vivenciou esse tempo, essa escadinha aí, né? E que acaba, se a gente dá muita atenção para uma situação, acaba um outro não sendo percebido, e não porque a gente não queira, mas a gente precisa parar e falar assim, opa, peraí, parar para pensar, porque essa troca, né, Lilian, passa tão rápido, você vê a Júlia já com 14, ela pequenininha, pouco tempo atrás. Outro dia. Já tá aí, acho que no 9º ano, né? Sim, está no 9º ano, estudando, se organizou para os estudos. Aqui nós temos situações também bem próximas disso que você está dizendo, do desafio das telas. Em certa medida, a educação ganhou muito no sentido da dinamicidade do uso da tecnologia, né? E, sem dúvida alguma, essas contas que as sociedades de pediatria, as sociedades médicas têm nos orientado sobre tempo de tela já foram por água abaixo na pandemia. Nós já estouramos esse tempo de tela com muita largueza, né? Assim, nesse sentido. Mas esse policiamento não é porque eles estejam com a tela agora para as aulas, que depois eles não vão ter mais nenhum minuto de tela para alguma coisa de lazer. Então, a gente ainda está aumentando essa tela para uma outra atividade. Ainda que seja telas maiores e mais fixas, né? Porque também a mobilidade da tela afeta o eixo ocular, então tem implicações reais no uso da tela. Então, se usar, pelo menos que se estabilize, né? E que as crianças pequenas tenham telas maiores. São algumas dicas que também valem a pena a gente relembrar por aqui. Mas, de qualquer maneira, Érica, se nós pensarmos que a educação também foi possível, foi tornada possível minimamente a partir da tela, esse distanciamento diminui um pouco, porque são tantas as desigualdades no país e tem gente que não está tendo nem acesso a isso. Parece que é um jogo aqui meio de poliana, de achar o lado bom da coisa, mas tem sim lados favoráveis, né, de como que a gente precisou reorganizar uma forma de interação do professor. E essa palavra intencionalidade, na educação ainda vem com um binômio, né, intencionalidade formativa, o que é que eu quero formar, nem sempre ela está presente nas relações sem segundas intenções, no sentido de imprimir alguma formação. Mas uma rede social, por exemplo, ela vai te apresentar respostas de pesquisas baseado nos algoritmos de sua convivência. Ela não quer te apresentar algo que você não vai muito gostar. E na casa não tem disso. Você vai ter que falar de tudo, das coisas que gosta e das coisas que não gosta. Sobre tela, aqui a gente tem uns top assim, de máximas, que celular não pode ir para a mesa de refeição. Uau. Ele não pode nem aparecer na mesa de refeição. Ele tem que não pode ir nem para a mesa de refeição, nem para o banheiro. São as regras. Então, se alguém descobriu que alguém entrou no banheiro, casa cheia, tá com o celular no banheiro. Vira quase uma denúncia, né, familiar. Assim. Porque também um vai ajudando o outro a ver se está cumprindo aqueles combinados. Você sabe bem como é, né? Às vezes até para se justificar, porque o fulano também está usando. Então, aí você acha esse ponto de conexão. Então, as duas proibições máximas são a mesa de refeição, na hora do almoço, principalmente, e
o banheiro. Mas a gente também se policia a não ter aquele sono perturbado por um celular próximo. Então, a gente tenta distanciar o celular na hora da noite, né? E com as crianças menores é um pouco disso, deles não ficarem interagindo muito no celular, mas assistindo mais desenhos. Esses desenhos de streaming acabam ajudando porque também não tem tanta interrupção de propagandas e essas atividades todas que acabam acionando até um consumo infantil, porque a gente sabe que tensiona, né, a criança a se despertar para isso. Agora você Mas falou a emoção... Lília, só te interrompendo um pouquinho para a gente Não, pegar vamos lá. É que você falou uma coisa que esses dias eu contei para uma mãe e ela nunca tinha ouvido falar, que é sobre a questão do celular não dormir no próprio quarto. Porque o celular, mesmo desligado, ele está recebendo ondas elétricas, né? Ondas que estão conectadas com ele através de satélites. Então, a gente sabe que existe, né? Essa conexão que eu estou fazendo aqui, ela é totalmente sem fio. Então, como é que essa conexão chega até nós? A partir dessas Sim. ondas, né? E quando a gente coloca o telefone próximo, tem muito menino que dorme com o telefone debaixo do travesseiro, ou do lado. Não, debaixo do travesseiro. Então, o celular está fazendo força para buscar sinal. Ele está ampliando a sua emissão E aí, o tempo que a gente tem para descansar o cérebro fica agitado por algo que ele nem sabe o que está acontecendo. Está totalmente inconsciente. Né? E aí, por isso, às vezes acorda cansado, às vezes acorda totalmente indisposto e não sabe por quê. Mas aí tem uma questão que é aquilo que a gente não está vendo, mas que tem que ser uma atitude tomada, né, pela família de tirar o telefone para dormir. Porque realmente é algo assim que atrapalha os nossos estudantes, né? Eu vejo que você coloca isso para sua família. Eu estou aqui cumprimentando uma turma também que chegou aqui, uma pessoa que admirava, a Júnia, tem Davi, tem muita gente aqui manifestando, né, a proximidade. Que bom, Érica. Esse sinal, inclusive, tem o não perturbe ali do celular, que você também pode acionar para que ele reduza até uma luz que faz um barulho, né? Isso tudo são cuidados que dá para tomar. Mas realmente, agora eu estou em um outro problema técnico, sabe, Érica? Que é o tal do celular, agora está servindo de controle remoto. Então, você prepara ali, coordena a televisão, e aí você vai ter que ter a disciplina de pôr a televisão no sleep, as tecnologias que ajudam, mas que precisam de disciplina também. E depois ainda afastar esse controle, né? No mínimo por 2 metros ali do seu espaço. Mas tem uma coisa que você disse que agora eu que queria resgatar, que é muito importante, que é a questão da linguagem. Quando, o caso que você contou da adolescente, né, Sofia? Que já conseguiu se expressar. Então, essa linguagem também ela tem que ser estimulada pelos pequenos, né? Mas nem sempre eles têm essa capacidade de elaboração daquilo que pensa, que sente. Então, está muito dependente. Eu brinco que é uma mãe 007. A gente tem que estar prestando atenção em alguns sinais, né? Olha, essa respiração não está muito legal. O que está andando acontecer? Porque ele não está se elaborando. E tem alguns adolescentes que também passando por essa fase aí de transição, tem uma latência em como manifestam a linguagem e como que o adulto também está comunicando. Então, esse diálogo de proximidade, ele tem que ser cultivado, né? Não só de uma comunicação prática, no sentido da ordem do dia, né? Das coisas, tá na hora do almoço, vamos, ok, mas de diálogo, abaixar a poeira, sentar numa cadeira, desligar as luzes azuis da casa, televisão, celular, etc. Puxar uma música, tocar um violão, fazer uma oração, né? Fazer uma leitura que edifique ali aquele grupo. Então, precisa desse fomento, que senão a vida vai passar rápido demais. Hoje eu já estava inventando até cabra cega por aqui para dar conta de o mínimo de convivência no intervalo que eu tive. Às vezes eu vejo que eles estão dormindo, eu vou lá e pulo, sabe? E pulo em cima deles aí e falo, rolo de mãe, olha o que eu tô contando aqui,
Aí, não, mãe, você tá pesada, mas aquilo quebra, sabe? Você tá ali com toque, com afetividade, e cada pessoa, cada criança tem a sua linguagem, né? Umas gostam do presente, outras gostam da palavra de afirmação. Temos até o livro As 5 Linguagens do Amor, que trata muito disso, né? Sim. Você tem que saber como cada um está esperando ser alcançado. E tem aqui a Débora já rindo, eu tá pulando em cima das crianças. Aí eles falam assim, sabe, Débora? Mãe, você tá uma baleia, você tá muito pesada. Umas coisas assim. Eu falei, gente, ó, não vem com essa, não. A mãe também tem que ser resolvida com essas coisas, sabe? Não pode ficar abalada com a menina falando, não, não é nada disso. Rápido, faça Claro que rápido. tá precisando da academia, sabe? Mas depois a gente conta essa em outra live. A academia que eu não fiz na pandemia. Pronto. Ai, hoje mesmo alguém aqui em casa falou, mãe, você tá precisando voltar pra academia. Eu falei, menina, Tô te falando. Não vem com essa agora não. Isso mesmo. Aí a pequena falou assim, não, mãe, é só fazer esse exercício que ele fez lá, agachamento. Eu falei, mamãe vai fazer com você daqui a pouco. Mas é a forma também dessa interação, sabe? Emoção e afetividade é isso, é presença. E também é a gente tentar dominar essa emoção no sentido de regular o humor. Tem hora que eu tô cansada, sabe? Aí eles já falam assim, você tá cansada, mãe? Mas você tá cansada, então tá na hora de dormir. Todo mundo, vamos apagar essa luz. E aí você tem que tentar cortar o embalo. Júlia tá fazendo um comentário aqui, pode ler, ó. Momentos de real encontro são mobilizadores e necessários. Excelente. Que legal, Júlia. Também tô me lembrando de uma fala do professor Wagner, daquele grupo lá de pesquisa que eu andei falando no começo. Ele disse assim, só tem atrito para quem se relaciona, porque você está próximo, né? Então, a aproximação da família na pandemia aproximou. E os atritos, que são necessários, nossa querida Júlia nos completando aqui, eles acontecem e você também vai ter que conseguir tanto melhorar a sua parte, quanto mediar, né? Quem é mais que está nessa relação. E tem os pais, e tem as vovós que aparecem para ajudar a gente de coração, e tem quem vem para ajudar numa limpeza. É muito braço para dar conta, Érica. É verdade, e precisa, né? Precisa dessa rede de apoio. Agora, falando do pastor Wagner, eu lembrei do pastor Rubens, uma fala dele essa semana passada comigo, que a gente estava conversando sobre os adolescentes, né? Você tem uma aí de 14, eu tenho um de 15 aqui em casa. E esse momento da adolescência, esse início da adolescência, a adolescência ela é marcada por esse romper, né? Esse romper de relacionamentos na família e a busca por relacionamentos fora da família, por conhecer novas culturas familiares, conhecer outras pessoas. E nós, no momento de rompimento de muitos adolescentes, desses de 14, de 15, de 16 anos, a pandemia simplesmente voltou com eles para dentro de casa. E eles já não estão mais no tempo de se relacionar como crianças, né? Em casa. Eles querem ser tratados como... Eu até brinco e conto essa história que o Davi, meu, quando ele estava com 10, 11, 12 anos, eu falava assim, não, é pré-adolescente, pré-adolescente. Eles não querem, eles odeiam essa palavra pré-adolescência. Eles falam, mãe, existe pré-defunto? Gente, olha a comparação. Então, assim... Muito criativo. Eles não querem ser tratados como crianças mais. E a maneira deles se sentirem seguros e até apoiados é quando eles veem que os colegas também sentem como eles sentem, né? E aí eles acabam se enquadrando, se juntando, porque eles percebem que são pares, né? E nesse momento de pandemia, a gente acabou trazendo de volta os meninos para dentro de casa e sem a convivência, somente a convivência de casa. Então, acaba que essa saúde emocional que a gente fala, ela fica muito mais aflorada, né, de uma maneira mais intensa, porque os conflitos, os atritos, por estarem muito juntos, eles são maiores. E aí a gente fala assim, mas a gente precisa entender quem é o adulto da relação. Né? Ao invés de bater de conflito, pensar quem que é o que vai nortear, né? O que vai caminhar para essa relação crescer e trazer, ao invés de conflitos, ajustes, né? Então, o que você pensa sobre isso, Lilian? De assim, ver
que a adolescência, eu sei que você tem aí a participação muito efetiva do livro, de projeto de vida dos meninos, que trata muito essa questão da adolescência, né, do pensar além, do projetar a vida. Mas nesse momento a gente vê muitos meninos que se fecharam para a família, se fecharam para, né, não conseguem verbalizar o que eles estão pensando, sentindo, aí fica aquela ostrazinha, né, que a gente precisa fazer com que eles se abram de alguma forma, e a necessidade de relacionar é muito grande, e eles acabaram por não serem possíveis relacionamentos. Olha, tem um livro do Rubem Alves chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Então, a pérola, ela também é fabricada pelos incômodos, sabe? Por aquela areinha que fica ali e vai trabalhando de certa maneira, frutifica em alguma medida. A gente não pode deixar esse silêncio ir adormecendo esse jovem, né, na tristeza. Tristeza parece que é um mergulho, né? Um mergulho que não pode ir muito profundo, não, porque senão depois é muito mais difícil de tentar resgatar. Mas dizer que tudo está bem, não está. Nós estamos num período de crise sanitária, de período de confinamento quase, né? De espaço, de redução de convivência, e os pares ajudam muito. É claro que ainda tem os contatos digitais, mas tem crianças de algumas idades que dependia era de ver mesmo, né, Érica? Quem é que está ali comigo brincando e trocando e jogando bola? O Davi aqui era um jogador inveterado de quadra e está aqui, e está só como um lazer mais doméstico, né? Às vezes a gente ainda está conseguindo sair em virtude dos dias que vão tensionando menos, né? Vai num espaço mais aberto e outro, mas não tem aquela rotina. O que é importante a gente pensar nessa hora? Eu tive uma experiência aqui com um dos meus filhos que foi assim. Ela era mais caladinha. E eu falava algumas coisas e vivenciava com ela algumas experiências, alguns diálogos, e por vezes eu quase era um monólogo, mas eu estava ali, tentando. Até cheguei uma época, fiz um diagnóstico para descobrir o quanto que estava rompendo, né, essa comunicação que não estava tão em dia com a faixa etária, digamos assim. E para minha surpresa, passados alguns anos, o tanto de boa memória que essa menina me mostra daquele tempo que eu achava que ela estava só em silêncio. Então, por vezes, não está conseguindo se elaborar, mas continua semeando. Uma hora essa jabuticabeira dá fruto. Continua regando, sabe? Regando em amor, em convivência, em puxa pra cá, em chega junto, em assiste um filme comigo. Então, você vai vendo que nem toda comunicação vai ser oral, sabe? Vai ser por linguagem tão bem elaborada. Mas ele tá ali, ele tá percebendo, aquele jovem tá vendo a participação da família, a preocupação. E eu penso que essas árvores que precisam de muito tempo de água, como a jabuticabeira, né, para ela dar fruta, às vezes ela precisa de ser regada 10 anos, dependendo da muda, até 18 anos para começar a frutificar, mas elas vão dar bons frutos, sabe? A gente não pode perder a esperança de estar presente na vida dos nossos filhos em todo o tempo, né? Então, é bem assim, né? Mesmo que você não veja, mesmo que a árvore não floresça, né? Naquele dia, um dia chega o fruto. Olha que interessante. Quando eu citei o pastor Rubens, acabei que eu nem citei a frase que ele me falou, mas ele fala de uma adolescência interrompida. E assim, agora é o momento de entender, né, exatamente sobre isso, sobre o que eles estão vivendo e ser essa pessoa na qual vai investir. Eu acho que é essa palavra, investimento, porque muitas vezes a gente está cansada mesmo. A gente não quer, a gente prefere entrar no nosso mundo e descansar também, porque não tem sido fácil para muita gente, né? A gente também teve que ser forçado a ser enclausurado em casa, mas
quando a gente percebe que tem um ser que depende, né, muito do que a gente faça, ou do que a gente conduz a fazer, a gente precisa investir. Investir e ser intencional, né? Nesse sentido, de Não é trazer. para ser impertinente, né? Tem hora que tem que deixar Tem que quietinho, senão também você fica. Tem que dar um tempo, né? Mas assim, é só não perder de vista, né? Em situação de entradas e saídas, vem aqui, cheira aquela pessoa, vê por onde ela passou, participa, sabe? Dessa proximidade até tátil, né? Perceptiva, né? Aguça os sentidos da convivência, assim. E tem hora que os meninos não querem, né? Eles são, ai, você Não querem, eles não gostam, tem hora. Ih, mãe, tá bom. dá Mas é assim, não é para poder ser aquela mãe tão melosa, assim, que senão também parece que tá fora de ordem, né? Mas não afastar. Citando o Dr. Rubens, e eu também tô com ele em um grupo de estudos, então é uma covardia citar a pessoa sem me aflorar 200 mil falas dele, né? Ele fala que na adolescência, especificamente, há uma tensão entre liberdades e limites. Então, você tanto não pode dar toda a liberdade sem limite nenhum, porque ele está criando esse referencial, quanto limitar em tudo, porque ele também está se exercendo nessa conquista da autonomia em certa medida. Então, é uma medida fina, sabe? Assim, que a gente vai tensionando até achar o bom equilíbrio. Mas tem os limites necessários e as liberdades também que eles precisam desenvolver, né? Eu verdade. gosto dessa fala aí, dele. nossa, ele é tudo de bom. E aí vem aquela questão você falando, eu lembrando, das memórias afetivas, né? A gente começou falando de afeto, mas as memórias afetivas são aquelas que marcam e que vai se perdurando por toda a vida. E quando eles forem pais, ou quando eles tiverem que acionar alguma questão emocional, alguma questão de afetividade para alguém, essas memórias podem ser resgatadas, né? E eles podem ter isso Que lindo. como reserva ou como referencial, né? Opa, eu fui abastecido nesse momento com essa capacitação emocional e eu posso doar, né? Eu falo muito sobre a questão da identidade, a identidade que nos dá a capacidade de sermos transbordantes e podemos doar o que a gente tem para o outro. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, se a gente investir, se a gente colocar ali essa bagagem emocional, esse abastecimento, certamente que em uma hora vai transbordar na vida de outra pessoa. Isso é muito gostoso. A gente lembra quando a gente era criança, adolescente, as melhores memórias são as de ruptura mesmo, de lixa, né? O momento em que você estava ali numa tensão e aí você foi acolhido, né? As frases, muitas vezes, de afirmação, as frases que nos trazem segurança, né? Para nos afirmar como pessoas e como importantes na vida do outro. Né? Isso é muito gostoso. Mas que delícia! E 4, né, Sim, Lilian? sem dúvida. Chorar. A turma aqui é intensa. Mas, assim, essas palavras de afirmação, Érica, elas são tão importantes porque uma pessoa que teve a dependência bem resolvida, né? De ouvir declarações de que é amada, de que é bonita, de que consegue, né? Essas palavras que trazem segurança promovem sujeitos mais autônomos, mais confiantes, que vão conseguir resolver problemas de forma criativa, né? Sem tanto medo, sem tanto receio. Então, o papel dessa família é muito importante, trazendo segurança. E eu também gosto de lembrar, né, dos casos também mais extremos, que é até de um nível de violência doméstica, de ofensas, de agressões. O quanto que a gente precisa estar atento para que isso, em certa medida, saia da nossa linguagem, né? Às vezes você vai falar de um jeito, é melhor falar de um outro, a gente tem que se adaptar, mas
esse adulto, na hora da raiva, não pode se ficar incontido e falar palavras que vão ficar marcadas, né? Então, tanto essas palavras podem vir a afirmar essa pessoa mais bem resolvida, mais confiante, quanto ela também pode macular, né? Uma memória tão ruim de ser levado por tanto tempo, por vezes. Então, é uma disciplina, né? Nós regularmos as nossas emoções também como adultos no trato com as crianças, porque mesmo que ela tenha ficado calada, a gente não sabe o quanto que aquilo marcou e aquilo ficou registrado. Então, trabalhar com pessoas é trabalhar também consigo mesmo, né? Não tem como desenvolver competência socioemocional no outro. Eu primeiro passo por esse crivo do desenvolvimento, porque quando eu falo para o outro, eu estou falando para mim mesmo. Quando eu falo de como eu gostaria de tratar um outro ou a mim mesmo, nós estamos criando essa interação. Tem 3 aspectos assim mais teóricos. Então, o aspecto da biologia, né, chamado filogênese, as questões mais biológicas de como você nasceu, seu temperamento, suas características mais estruturais nesse sentido. Os aspectos da sua adaptação, então o que você aprendeu, o que você desenvolveu de caráter. Então não é que eu nasci assim e vou morrer assim, nós vamos ter que aprender e nós vamos ter que melhorar, e a Júnia está nos ajudando aqui com uma palavra linda que é autorregular-se, né? Os pais também precisam de autorregulação. Então a primeira é como eu nasci, a segunda o que eu aprendi, e a terceira é o desenvolvimento da linguagem. Eu consigo me expressar adequadamente, né? Como que eu me posiciono, não só pelo humor ou pela presença, mas pela forma de mediar essa comunicação adequadamente. Seja a linguagem corporal, a linguagem do afeto, do toque, mas principalmente a linguagem da expressão. Então, não é que você é um irresponsável. Não fazer as atividades não mostra uma responsabilidade, entende? A gente joga para o objeto quando está com algum problema, para não ficar criando essas tarjetas que parece que vão colando na pessoa e depois para despregar é um pouquinho mais difícil, né? Nossa, é verdade. E assim, a Júnia falando da autorregulação. E a gente E outra coisa que você falou, né? Que não tem como a gente criar no outro aquilo que a gente precisa ter, né? A educação socioemocional nos traz muito isso. É no olhar para si, olhar para dentro, e a gente estando autorregulado, conseguimos liberar para o outro palavras que são reguladoras também, né? Sim. Lembrando daquela tessitura lá do Edgar Morin, que é o pensamento complexo. Complexo para ele é algo que é tecido junto. Então razão com emoção, com situação, com ambiência, com estímulo. Então assim, isso tudo tá ali entremeando e você vai se ajustando, você vai dominando, né, a sua forma de pensar, de se expressar, mas a gente sempre perde muitas guerras, muitas batalhas a gente perde. Outro dia uma diretora perguntou para mim assim: Lília, lá na sua casa você deve estar colocando seus filhos todos estudando do jeito que a gente gosta de... Eu falei, mas eu acho que eu perco tanta batalha, eu não sei quantas que eu tô ganhando, porque eu sei que muitas eu tô perdendo. Então também a gente tem esse senso de realidade, de o que é possível. Então a gente fazer o que é possível, se empenhar, claro, tem que se esforçar. Mas saber que também não tem uma regra de sucesso inabalável, porque senão, eu já tive uma outra experiência formadora de famílias numa outra escola, que a palestrante falou assim: eu já não faço mais palestras, porque quando a gente fala, os pais acham que são os piores seres da Terra, porque a gente só fica dando resposta certa. Então, eu agora já faço sempre roda de conversa e interação. Eu gosto de uma boa aula, eu gosto de uma boa palestra, porque ela também me dá um tanto de insight. Mas se a gente esquecer que não tem essa resposta tão completa acontecendo nas famílias, a gente vai sempre para o alvo, né? Se projetar para o lugar que você deseja. Mas sempre reconhecer também que você não é pior das criaturas quando você não dá conta, não. Porque a gente não dá conta de um tanto, E não dá para falar assim que você está errando ou que você está acertando. Muitas vezes
né? Aliás, lógico que a gente tem aí a autorregulação, mas nem sempre falar assim, é porque... Autocrítica, Exatamente. Mas colocar os três, os quatro, né, exatamente igual, não quer dizer que eles aprendam igual, eles não dão conta de fazer as sinapses da mesma forma, né, que é o aprendizado. Então, um às vezes está ali, ele precisa conversar, e os menores eles são muito mais livres para isso, né? Eles precisam perguntar para o professor, eles precisam chamar a atenção do professor. O adolescente precisa que o professor o chame, que o professor chame a atenção dele para alguma forma. Ou seja, cada um no seu tempo, fazendo da maneira dele. E às vezes a gente fala, nossa, hoje não deu certo aqui, não deu nada certo, né? Às vezes foi o dia que ele mais aprendeu, foi o dia que ele mais conversou, foi o dia que ele mais contou caso, e os casos, né, converteram ali em aprendizado. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que é certo, porque o padrão, né, das palestras é o que realmente dá para a gente colocar em prática dentro de casa. A gente precisa ter um norte, né? Os princípios não são negociados de maneira alguma, mas a maneira como eles aprendem e até mesmo vivenciam, porque, como você falou, é na hora da crise que a gente vê se tudo que a gente ensinou deu certo em alguma coisa. É verdade. Assim mesmo. Aqui eu tô vendo que a Débora falou que criação de filho não é receita de bolo. Não. Tô vendo gente entrando aqui, pessoas muito queridas. Quero agradecer a participação dessa turma. Mas eu quero ainda falar sobre esse tema que você me provocou agora há pouco, que é projeto de vida. Sim. Que essa vida que a gente vive aqui, está tentando resolver os problemas, ajustando a pandemia, ela também se abre numa janela de futuro que não está tão longe, sabe? Aquilo que a gente está fazendo hoje, nós estamos plantando nesse modo de ser e nesse modo de se relacionar com o tempo também. Então, como você jogou esse papel no chão, você está habitando um mundo, um planeta. Então, simbolicamente e de representações menores, nós estamos também criando esses princípios, esses parâmetros de vivência. Como é que você pensa, como você busca usar o seu tempo, como você se dedica a organizar seus estudos. Tudo isso é marca de um dia você também se projetar na vida adulta, né, na vida profissional, e isso tudo você leva. O quanto que um plano de estudo, Érica, como em certa medida a pandemia nos ensinou muito a importância do plano de estudo, dessa organização, né, e eu ainda sou suspeita, porque você já sabe bem que eu gosto de tecnologia, então eu já vou dizendo logo do que eu estou gostando. Mas a oportunidade de ver aquele seu filho também estudando e fazendo uma prova que está perto ali de você, e você ter a chance de ter acompanhado, de ter assistido uma aula com ele, isso tudo virou objeto de diálogo dentro de casa, sabe? O quanto que a gente já se viu aqui conversando sobre a geografia mais política, a importância da respiração e da troca da fotossíntese ali das plantas, e aí a gente vê uma planta e falou assim, põe no seu quarto. Eu não, ela vai respirar comigo dentro de casa. Então, isso também virou assunto dentro de casa, sabe? Isso foi muito rico. Há uma diretora que eu conversando no outro dia, ela disse assim, tudo que os pais queriam na nossa escola era assistir a aula dos filhos para saber se essa escola era boa. Pois virou o ano, a escola melhorou o número de matrículas porque os pais assistiram e gostaram das aulas também. Então, essa proximidade família-escola aconteceu, esses vínculos se fortaleceram, né? E eu tenho gostado. É claro que estamos com saudade do presencial, as crianças, principalmente os maiores, declaram isso com mais facilidade, mas teve ganhos nessa aprendizagem mútua por aqui também. O que eu pus em dia, professora Júnia, sobre coisas da história que eu estava devendo. Acho que eu não era boa aluna de história quando eu estava lá na fase da adolescência, não. Agora eu estou com o Renascimento na ponta da língua, Érica, você precisa de ver. Coisa boa. A gente me resolveu.
Me A gente ajudou. fala assim, que a escola dentro de casa não pode ser uma imagem estática, em hipótese alguma. Sim. Eu vejo engraçado que no início os professores eles não tinham muita essa noção. E aí começava a aula, bom dia, bom dia. E teve uma vez que um pai respondeu, bom dia, professora. Ela, Ah, meu Deus! ah, eu já tietei uma sala de aula. Eu já abri e falei, ei, professora, que eu trabalho com ela, né? Então, ela deixou, Júnia, não brigou comigo, não. Aí Mas os meninos que ficam, ai, mãe, tipo assim, não era pra você estar aparecendo na minha aula, né? Uma coisa assim, mas ai, também tipo faz isso. parte. O meu, que Faz. é meu aluno da minha série, eu falava, não põe aí que eu quero ouvir essa aula, deixa eu ver essa aula aí. Não, quem pensa acha que essa mãe estudou todas as matérias. Também não é isso, foi amostral, é só pra você ir acompanhando ali uma coisa ou outra. Mas até o que eu pude acompanhar, eu gostei de reaprender, né? Não, Nesse sentido, também a gente vê o quanto que a escola, valorizando agora aqui o trabalho da escola, Érica, ela melhorou muito, sabe? Assim, é, professores com um pensamento de criticidade muito bem elaborada, de impacto que aquele conteúdo traz na vida do contexto, né? Do cotidiano, exemplificando com casos próprios do estudante, criando vínculos. Até tem uma professora que, para chamada, cada estudante precisa falar um nome de alguma coisa com a letra do nome dele. Então, tem um dia que é uma marca, tem um dia que era uma verdade. flor. Então, a criatividade para gerar interação até no distanciamento, sabe? Você vê que do outro lado da tela tem gente também. Então, essa telinha não é tão fria desse jeito, né? A gente se aproximou, se aqueceu nas medidas aí da temperatura, da distância, mas houve um nível de proximidade. Foi muito bom. Foi muito bom, lembrando que a gente prefere mais o presencial, mas foi muito bom na medida em que a gente está aprendendo, né? E eu vejo que quando a gente voltar, a relação vai ser diferente, até a valorização de um relacionamento, de pequenos momentos, eu acho que vai ser diferente, sabe? Porque a gente viu aí no início, até que agora a gente está mais flexibilizado, né? Mas no início a gente ficou muito tempo, eu fiquei muito tempo sem ver minha mãe, sem estar dentro da casa da minha mãe, né? Os meus meninos também, a gente via e ouvia minha mãe pelo telefone, meu pai também pelo telefone, né? Mas aí quando a gente se encontrou, parecia que a gente tinha assim ficado muitos anos longe, sabe? Então, essa proximidade ela tem um outro valor. E eu acho que a gente estava precisando disso, sabe, Lilian? Porque muitas vezes a rotina nos tira o valor das coisas, a beleza de estar junto, a beleza de estar num lugar, né, que às vezes igual a gente tem tantos lugares que é tão bonito, mas aquilo ali ficou tão comum. E hoje a gente percebe que voltar, e aí isso também fala da nossa saúde emocional, porque a gente para pensar o quanto que o outro nos faz falta. O tanto que isso Sim. pode trazer para nós né, o prazer de estarmos juntos novamente. Então a gente já sonha com esse momento. A gente está aí vendo o movimento, né, de retorno às aulas, e a gente sabe que nesse momento ainda é difícil, porque estamos ainda em pandemia, o vírus ainda está, né, por aí, mas a gente precisa. Nós tivemos aí 15 meses para aprender a lidar com esse vírus, a se cuidar, né, a fazer as higienes e o cuidado com o outro, que é muito mais importante, né? A gente pensar que o outro pode ser afetado por aquele descuido que a gente tem, né? A gente pode ter. Mas mesmo assim, pensando que esse retorno está sendo possibilitado, de alguma forma está sendo sonhado e planejado. Isso é muito É. gostoso, né? Há uma medida que não podia deixar de participar aqui na nossa conversa, que é essa volta às aulas, né? Tanto das escolas, na importância de reconhecer esse cenário. Então, até escrevi um artigo, tá na revista, depois eu mando o link para você. Mas Que é um checklist que a escola podia passar, reconhecendo qual foi a família que foi afetada com a doença, que foi afetada com um caso de desemprego, de questões financeiras, que foi afetada por questões de luto,
se a própria criança ou se o próprio jovem adoeceu ou não, se teve alguma ocorrência específica que precisa ser relatada, porque a escola também vai precisar se aproximar desse cenário, porque vai chegar à medida, claro que está progressivo o retorno, até pelo distanciamento e pelas medidas sanitárias de biossegurança, mas vão chegando. E aí, esse jovem que não aprendeu, vai ser só revisar nivelamento de recuperação? Ou não aprendeu e está com algum bloqueio emocional por alguma coisa que a escola também vai ter que saber em certa medida, ainda que não invasivo, né, da intimidade da família, mas nessa medida de acompanhar com mais qualidade o que foi que aconteceu por ali. Então, tem esse movimento que a escola pode fazer, do mesmo jeito que tem o próprio movimento da família, se aproximando, caso tenha havido alguma coisa, que a escola precise ser notificada, de também ir comunicando, e isso ser uma troca nessa parceria, porque família e escola são parceiros da formação desse jovem, dessa criança, né? Vamos lá, tem comentário aqui, Júlia. Ô, Érica, eu tô curtindo sua live, que até eu já tô lendo comentário do pessoal que chega, mas vai lá, faz você. Olha, a Juninha super participativa. Juninha... tô gostando. Júlia Marcossi, uma coordenadora fantástica que nós conhecemos, tivemos o privilégio de trabalhar com ela, né? E que agora decidiu aposentar, mas a gente não está gostando muito dela ficar longe, não. Vamos lá. Esse conhecimento acerca da família traz personalização, sem dúvida. É uma excelente ponderação, Júnior, porque a personalização não é tratar a escola como aula particular, mas é tratar os sujeitos como singulares, ainda que numa inteligência coletiva, ainda que num trabalho de grupo, né? De ensaios, sim, de atendimentos individuais, mas também de uma elaboração do pensamento que se constrói na troca e na colaboração. Então, traz personalização por reconhecer ali cada sujeito e a sua história de vida, né? Projeto de vida é isso. Cada vida é uma vida que parte de um ponto. Débora está nos ajudando com outra expressão, humanização. Não são números, né, Débora? Não são... personagens, são pessoas com uma história e com uma vida toda pela frente, e cada um que puder contribuir favoravelmente nessa construção de vida vai ser sempre muito bem-vindo. É verdade. O mundo vai se esfriando, tem hora? Tem, Érica, e a gente tem que reaquecer aí a interação. E cada vida é uma história que além de estar sendo construída, ela perdura, né? E aí leva da gente um pouco e vai caminhando com a história dele para até vivenciar. Eu acho tão legal quando a gente vê uma criança, né? E aí passa muitos anos, igual tem uma história, né? Que a professora foi atendida agora na pandemia por um ex-aluno que era o médico que estava na frente da batalha do vírus, né? Então, a gente sabe que de alguma forma contribuiu para que essa formação acontecesse, e o projeto de vida ele traz isso, né? As referências. Eu acho tão importante a gente falar disso, de referência, né? Porque existem pessoas hoje que são referências de como não ser. A gente vê toda hora na televisão, os políticos estão aí para dizer para a gente, não seja assim, né? Não façam isso. Mas existem pessoas que ainda se levantam para ser referência de pessoas de como é que podem chegar até onde você... Ou que chegam até lugares maiores, porque todo professor, ele acaba... projetando a vida do estudante para além da sala de aula, para além daquilo que eles chegaram. Isso é muito legal. Aí a Renata Fialho participando aqui, ó. Com conexões, a gente falou de humanização, né? E isso é conectar os sujeitos. Gente, não existe ermitão. Não existe ninguém sozinho, tá? Todo mundo com algum nível de conexão. E essa conexão com o outro é que nos faz também, né? Nós somos nesse relacionamento. Vygotsky é um pensador russo que... Pena que ele morreu muito cedo, porque ele devia ter escrito mais coisa, que ele moço sabia muito. E ele diz... ele morreu com 38 anos, é muito jovem para quem está produzindo, né? Tá ali... ele é contemporâneo de Piaget, e aí vem as histórias todas aí da educação, mas ele vai dizer
sobre a importância do sócio-interacionismo. A gente aprende na troca com o outro. Sócio é gente, é pessoa, né? Então, sócio-interação. Tem também aqui muito importante a interação, somos rede. Júnia, em certa medida, eu aprendi muito com a Júnia, esse reconhecimento da melhor condição de aprendizagem também. E acho que a escola faz isso, né? Como que aquele grupo de professores podem organizar experiências de aprendizagem com os recursos que temos, ou que recursos mais precisaríamos ter para melhorar essa interação. Então, esse é um contínuo que está tanto dentro das casas, né? Será que essa mesa, essa ambiência de estudo, essa palavra eu aprendi com ela, essa ambiência está adequada para a aprendizagem, né? Então, a iluminação, a mesa, o lugar do caderno, o quanto que está de suporte da coluna, dos pés. Então, isso tudo, Érica, agora dentro de casa, pode ser que a gente não esteja prestando tanta atenção, ou tem família muito atenta a isso, vamos variar, mas é outra coisa que afeta positivamente a qualidade desse estudo, né? Cuidar dessa ambiência toda. E voltar para uma coisa que você falou lá no início, né? A estabilização da tela. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre isso. Até vou levar isso para as minhas interações com os professores, de incentivar os estudantes a colocar, nem que seja num tripé, para não ficar com ele, o telefone na mão. Muitas vezes é só o celular que tem como recurso, né? Mas que ajuda até mesmo na questão da visão, né? Então, isso é muito legal. Ô, Lília, se deixar, a gente conversa aqui a noite também tô inteira. achando. Por causa do nosso tempo, a gente chegou, entrou um pouquinho à tarde por causa das nossas conexões, mas olha, que riqueza. Vai ficar gravado, eu vou publicar, vou mandar para vocês. E assim, é muito importante a gente trocar esse conhecimento. Como eu disse no início, né? O conhecimento, ele traz libertação, ele te dá liberdade de pensar que realmente pode ser que seja assim. Ó, a Dani chegando. Ai, Dani, eu vi você entrando aí, mas eu vou mandar tudo gravado. E essa interação minha com Lília hoje me enriqueceu demais. Aprendi muito, muito. Ah, que delícia! Eu também. E que bom, que bom. Lília, muito obrigada, querida. Que Deus abençoe você, sua família. Então, assim, que Deus continue dando graça, trazendo essa ganância de conhecimento, essa garra que você tem de querer sempre estar produzindo, porque isso faz da gente pessoas muito melhor. Com certeza. Obrigada, Juninho. Obrigada. Bravo mesmo. Obrigada, Renata. Dani, amo você também. Saudade da Dani. Muito bom. Aí todo mundo a gente vai falando, né? A gente fala, ai, que saudade. Eu sou suspeita, porque trabalho com ela. Dani, tem quanto tempo? Tem mais de 20 anos. Só que agora ela pegou muita asa, voou muito alto. Eu não tô conseguindo achar a Dani só nessas lives, mandando coraçãozinho por aqui. Beijo a todos. Érica, agradeço mais uma vez de coração o convite. Parabéns por esse trabalho que você tem feito aqui, orientando famílias, seu trabalho educacional, que realmente você tenha também a sua família abençoada aí por Deus. E vamos juntos, estamos por aqui. Qualquer hora a gente clica nesse Instagram e aparece aqui de novo. Com certeza. Um beijo no seu coração, querida. Deus abençoe. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, querida.